Paz e graça, queridos irmãos e amados, no nome de Jesus Cristo, amém? Continua. Terceira parte. A trajetória de um cristão. A vida de um cristão. A trajetória da vida de um cristão. Começo, meio e fim. Essa é a terceira parte. E eu quero continuar falando. Eu fiz a primeira parte, vídeo número 1, a parte 2, do vídeo número 2, é claro. E agora eu estou fazendo a terceira parte e logo após a quarta. E nessa terceira parte, eu quero vir falar dos 23 anos da minha vida, ao qual eu tenho novamente agora um encontro com Cristo. E aos 23 anos, antes da volta aos caminhos do Senhor, então houve a ruptura de um possível casamento, que a lei brasileira considera que a partir de 6 meses já é casado. Mas até então não. Então eu fiquei amigado 5 anos. Houve a ruptura, pois a minha, digamos, ex-mulher, entre aspas, né, era minha mulher. Nós éramos amigados e não casados. Então ela não quis morar mais em Curitiba. Era muito próxima da família, da mãe, dos pais, dos irmãos. Então ela voltou para São Paulo, né? E eu então tentei até morar um tempo lá. Fiquei alguns meses desempregado, mas não deu certo. E eu então voltei para Curitiba e ela não quis voltar junto, preferiu seguir a vida dela. Ela era solteira, eu também. Então houve a ruptura depois de 5 anos de casamento, ao qual desse casamento, entre aspas, né, está abrasados ou amigados, tivemos um filho, ao qual hoje tem 25 anos. Então retornei para Curitiba, onde eu já tinha possuído um terreno de invasão, é claro, né? Área verde. E ali eu fiquei morando sozinho, na cidade de Curitiba, onde eu resido hoje, mas no bairro do Vila Guaíra. Então ali eu tinha meu terreno, eu tinha um barraco feito de madeira, madeiras velhas. E também sempre luta, né? Sem estudo, desempregado, ao qual eu, nas minhas orações, mesmo que desviado, pedi ao Senhor que me ajudasse, que me socorresse, pois eu só cria no Senhor, acreditava no Senhor. Então a minha fé era baseada no Senhor, não tinha como se desviar a outros deuses. E de repente o Senhor, então, já tinha me abençoado, porque eu tinha comprado aquele terreno, né? Tinha feito barganha, na verdade, na época. Eu dei uma geladeira nova que eu tinha, dei um som e consegui comprar o direito de posse daquele terreno. Então eu já tinha onde morar, não precisava pagar mais aluguel, e um barraco de madeira, 2 peças, bem pequenininha. Então ali, resumindo, né, para não tomar muito tempo, eu, desempregado, afadigado, o Senhor, em ter misericórdia de mim, então abriu uma porta para mim numa multinacional. Eu fui lá, trabalhei naquela empresa, terceirizado, não sei como, aliás, sei como, foi só Deus, porque fui numa entrevista indicado por um colega meu, acabei sendo contratado pela multinacional temporariamente, mesmo que eu tinha 4ª série. Me deram oportunidade. Isso é coisa de Deus, porque a multinacional não dá oportunidade para pessoa que não tenha pelo menos ensino médio. Eu não tinha nem 1º grau, muito menos ensino médio. E lá acabei sendo até efetivado, mas pediram que eu voltasse a estudar.
trabalhava na montagem de aspiradores, na linha de montagem multinacional VAP, Oberdorfer, na cidade industrial. E ali fiquei um tempo determinado, até que pedi para sair, devido aos problemas que eu tive com a minha ex-mulher. Tentei ir para São Paulo, regressar ao novo casamento, mas não deu certo. Ao qual então eu tive que retornar de novo. Coloquei a venda meu terreno, mas não foi vendido, tive que retornar ao meu terreno. E ali eu fiquei morando, né, desempregado, porque eu tinha saído da empresa. E só fazia bico, né, trabalho de servente. Ao qual então conseguia sobreviver. A trajetória de um cristão, do verdadeiro cristão, ele tem altos e baixos, sofrimentos e angústias. Então agora eu estava separado, meu filho lá com a minha ex-mulher lá em São Paulo, e eu aqui, né, vivendo de bico. E morava sozinho, naquelas duas pecinhas. Teve um tempo que o meu irmão morou comigo, tal, aquela coisa. E nesse percurso, então, eu estava separado. Nesse percurso eu morava ali na Vila Nova Canaã, Ferrovina. E um dia eu lembro que passou uma moça, com cabelo bonito, cacheado. Ela tipo morena, bem morena escura, não pra negra, né, mas raça negra, um cabelo muito bonito, cacheado. Eu até orei assim, falei: ô Senhor, bem que o Senhor poderia, né, desse essa mulher, salvasse essa e me desse como esposa. Que cabelo lindo. Eu orei assim, na simplicidade, mas de verdade, nos meus pensamentos, falando com Deus: olha que bonito cabelo, o Senhor podia, uma crente, né, que maravilha, o Senhor podia fazer dela uma crente e me dar como esposa. E passaram esses dias, os tempos, de repente houve interesse daquela menina, e eu também demandei recado pelo irmão dela, que eu queria conhecê-la. Hoje ela é minha esposa, claro, minha irmã Cristiane, minhas filhas, abençoada. Então, ali Deus, acredito que ouviu minha oração, e eu comecei a conversar com ela, e fui lá pedindo em namoro para a mãe dela. Eu era, né, separado, mas nunca fui casado, então na verdade era solteiro. Então ali eu já comecei a almejar uma nova vida. Mas eu tinha o mesmo problema, desviado, né? Tinha problema já naquela época com alcoolismo, bebia muito. Amigos, né? Trabalhava no saneamento do estado do Paraná, terceirizado, fazia ligações de água, valeta, fazia rede de água. E de repente nós resolvemos nos amigar, novamente errando, né? Mas Deus permitiu, e a gente amigou, e eu preguei para ela, e ela começou a ir para a igreja. Mas de repente esse percurso começou a ter embates, porque eu tinha problema com a bebida, então havia conflitos. Até que chegou o dia que o município aqui de Curitiba, a prefeitura nos ia tirar daquela moradia que nós estávamos irregular. Já tínhamos 5 anos ali, mas tínhamos direito de posse. Então o município nos deu várias opções para que nós pudéssemos ter nosso terreno e construir legalizado, certinho. E assim foi feito. Eu escolhi morar aqui no Campo Comprido, uma área que eu visitei várias áreas na época, nós todos, que éramos lá da invasão, na moradia Canaã. Foi nos levado, apresentado em vários lugares, mas eu escolhi então o Campo Comprido. E ali nós deslocamos, deram uma semana, no máximo 15 dias, para construir uma casa e mudar. Eu estava trabalhando com o Estado, terceirizado, então tinha até um recurso mais ou menos, e a gente foi e construiu uma casa com 4 peças de madeira interna e alvenaria
externa, mesclada. Então nós viemos para o Campo Comprido. Eu, minha esposa e minha filha. E ali nós continuamos aquela vida sofrida, e eu cada vez mais me aprofundando no alcoolismo, e trabalho duro, cavar valeta com 1 metro, 2 metros, e serviço pesado, asfalto, cortar asfalto. Era um serviço muito, muito duro. Então quando chegava a tarde, tudo sujo de lama, de terra, barro, nosso pessoal, no qual eu era, trabalhava e era encarregado daquela equipe. Então nós íamos para o boteco de tarde, jogar sinuca e tomar cuba de vodka, tomava cerveja, e ali era um lazer. Trabalho duro, mas quando à tarde, então, era o alcoolismo. E Deus começou a trabalhar. E eu falava com a minha esposa, porque devido aos conflitos que nós tínhamos por causa da bebida, que nós tínhamos que tomar uma posição. E ela então se converteu, e nós fomos para a igreja, e nós estávamos ali na igreja, e Deus começou a operar, me libertou naquele momento de toda aquela maldade que estava dentro de mim, que era o alcoolismo. E então Deus operando na minha vida, na vida de minha esposa, ela se converteu definitivamente e se batizou. E nós então começamos a frequentar uma igreja até então, Assembleia de Deus. Mais tarde fui descobrir que essa igreja fundada, Assembleia de Deus, não era a legítima. Era, como se diz, era uma igreja fundada, usando o nome de Assembleia de Deus, mas não era a legítima. Era um pastor que tinha se rebeliado, tinha saído, depois que eu comecei a saber a história, e tinha fundado e tinha tirado o pessoal de lá e tinha então prosseguido. O ministério estava debaixo de maldição. Mais tarde, e com aquele tempo de estar na igreja, então eu era muito ativo, pegava meu carro, a minha Kombi, minha Brasília, e levava o irmão para cá, para lá. Então viram que eu era uma pessoa dedicada ao trabalho, e me colocaram como cooperador. Houve uma luta lá, não queriam, porque eu andava com a barba meio cerrada, sempre tive problema com a barba, então eu deixava a barba crescer por causa que tinha alergia. Então foi um embate, mas deixaram eu ser cooperador, me colocaram. Então ali eu estava para levar irmão, buscar irmão, participar das reuniões. Eu fazia a obra no cooperador, sentava lá, fazia uma leitura de uma palavra, eu estava feliz. Dizimava, ofertava, e os cultos não era teocêntrico, era aquele que só levantava o homem. Mas eu estava ali para servir a Jesus, e eu amava o Senhor, gostava de fazer as coisas para o Senhor, gostava de fazer, de ver os irmãos bem, eu podia ajudar aquele irmão, aquela irmã, eu estava feliz nesse sentido. Mas não tinha aquele pleno conhecimento do ser um pregador, ser um evangelista, ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, não tinha. Eu fazia o trabalho de um cooperador, mas não. E até que então, depois de um certo tempo, nós começamos a descobrir coisas do ministério que estava acontecendo com o nosso até então pastor. E resumindo essa história, fomos descobrir, ele tinha problema até com pedofilia. E antes de descobrirmos isso, que ele se voltava para a pedofilia, de mexer com jovens, com crianças, filhos de irmãos, houve um fato que aconteceu comigo. Então tinha aquele homem como um homem de Deus, como um pastor, como aquele que cuidava de mim, da minha família. E certo dia eu cheguei em casa, minha esposa falou que não queria ir mais para a igreja. Eu falei, não, mas por quê? O que é isso? O que está acontecendo? Tal coisa. E ela não quis falar, só falou que não queria ir mais para a igreja, não queria congregar mais ali e tal, naquele ministério, mas não falou o porquê. Até um dia que então eu saí, fui num culto doméstico, culto em casa.
E no caminho eu estava vindo e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, viu? Isso existe. Por isso que eu creio nos dons, eu creio em tudo isso que eu estou falando. E o Espírito Santo falou para mim assim: você vai chegar na sua casa, tua esposa está sentada na cama, ela está chorando e tem algo para contar para você. Eu pensei comigo, pensei em coisas boas, né? Falei, de repente eu acho que minha esposa deve ter visto, Deus mostrou um anjo, deu alguma revelação para ela de anjo do céu. Eu pensei em coisa boa. E realmente, quando eu cheguei em casa, e geralmente minha esposa sempre deixava a porta aberta, né? Porque não era tarde, né? A porta aberta no sentido assim, encostada. Então eu cheguei, entrei, realmente eu não bati nada. Eu cheguei, entrei e fui direto pro quarto, que eu percebi que ela estava no quarto. Realmente ela estava sentada e estava chorando. Então eu falei, o Espírito Santo falou que ela estava no quarto, sentada e chorando. Daí quando eu vi que ela estava sentada no quarto, sentada lá na cama e estava chorando. E daí ela olhou para mim chorando e falou, tenho algo para contar para você. Eu falei, opa. Só que a situação já não era mais aquela que eu pensava, né? Porque ela estava triste. Eu falei, fale. Eu até comentei com ela, falei, realmente Deus falou realmente que eu ia chegar aqui, o Espírito Santo me revelou, falou, meu coração, escutei a voz do Senhor falando que eu ia chegar aqui, estava no quarto e estava sentado e estava chorando, mas eu até achei que era choro de alegria, mas eu estou vendo o que está acontecendo. Aí minha esposa falou, lembra que eu falei para você que eu não quero ir mais para a igreja, e eu procurei o presbítero Jorge, a irmã Sônia, já contei a eles estão sabendo do assunto, e eu tinha muito medo de falar, pois você é uma pessoa que veio do alcoolismo, muito violento, você não leva desaforo para casa, e realmente eu era assim, né? Era muito certo e não gostava de levar desaforo para casa. Se tivesse resolver, assim de si não, comigo era assim, né? Muito sincero no que fazia, muito honesto, mas também não deixava desaforo para trás, mesmo que conhecia Jesus, mas estava cheio de problemas espirituais, demônios que atuavam na minha vida, então era perigoso. Ela falou, não quis contar para você porque fiquei com medo de você ir lá e bater no pastor. Eu falei, então me conta o que está acontecendo. Não, aconteceu isso. Eu falei, o que aconteceu? Eu vou contar uma parte. Ele vinha aqui quando você não está trabalhando, muitas vezes, e pedia para entrar, entrava. E uma das vezes ele tentou me agarrar, abusar de mim, e me contou a situação. Então por isso eu não quero ir mais para a igreja. Esse homem não é de Deus, esse homem tem más intenções. Já tinha algumas coisas que tinham falado dele, depois se revelou mais ainda. Então aí como assim, né? Foi um baque, porque daí, pastor, eu só falei uma coisa para ela, eu falei assim, Cris, e estavam falando mal dela lá, ela falou, né? Eu falei, se estão falando mal de você, importante é você com Deus. Se você não deve, Deus vai te exaltar. Se você deve, vai colher o fruto do que você plantou. Mas até então eu creio na sua palavra, que você está sendo sincero comigo, que ele tentou te agarrar, tentou te assediar, falou todas as palavras que ele falou, entendeu? Então eu creio na sua palavra. Se você estiver mentindo, vai se acertar com Deus. Se você estiver sendo sincera, Deus vai te exaltar. Então ela chamou o presbítero e aquela mulher que ela já tinha comunicado o assunto. Eles vieram até mim e falaram, realmente é verdade, já tinha comunicado antes conosco, e ela não queria mais para congregar. E eu também disse, o presbítero também falou, eu também estou saindo do ministério, não vou ficar mais, eu sou obreiro, não vou ficar mais, e eu juntamente com você vamos procurar um lugar para nós congregarmos. Não dá para ficar assim. Foi levado até o ministério esse problema, ao corpo de obreiro. Depois eu levei. Não foi resolvido, eles passaram a mão por cima e denegriram a imagem da minha esposa mais ainda, defenderam o pastor. Então
saímos do ministério, eu, a minha esposa e mais um presbítero e a outra irmã que sabia. E tivemos uma reunião com o ministério, mas eles disseram que esse assunto não era para resolver ali, que eu devia resolver pessoalmente com o pastor. Teve um que falou que eu resolver entre dois homens, nem que notava, entre vocês dois. Então eu vi que não tinha unidade do Espírito Santo, realmente estava tudo na carne. Mas eu falei, tudo bem, irmãos, a gente não vamos entrar nesse mérito de que eu tenho que resolver pessoalmente com ele, porque aqui acreditava eu que eram homens de Deus, que teriam uma palavra e nós íamos resolver tudo certinho perante a palavra. Mas eles apoiaram ele e desprezaram a mim, a minha esposa e o outro obreiro. Entregamos na mão do Senhor e saímos. E com isso Deus foi a cada dia me acrescentando, me abençoando. Saí de lá como cooperador. E esse outro irmão, então, que era pastor Jorge Quaresma, encasquetou, colocou na cabeça dele que ele tinha um chamado para fazer a obra, que Deus tinha falado com ele. E eu, naquela sede, eu estava bem com Cristo, bem com a palavra, mesmo que ainda não tinha conhecimento pleno. E esse irmão era pré, pastor Jorge, batizado com o Espírito Santo, e tinha um ministério dele, segundo ele, de expulsar demônios. E eu, então, ele vai para o ministério, se me ajuda? Eu falei, eu estou aqui para trabalhar para Jesus. E como ele tinha saído comigo, me apoiou, então eu falei, não, eu vou te ajudar, no sentido de estar com você, mas eu não tinha experiência nenhuma como obreiro. Então ele colocou lá o estatuto, abriu a igreja, né? Até então não ainda registrada, mas abriu a igreja, deu o salão, tudo, nós abrimos. Ele era o presidente, pastor presidente, e eu o segundo dele, da igreja Assembleia de Deus, Ministério Seara de Fogo. Então a gente começou a trabalhar, e com isso ele trabalhava com a área de libertação, e eu só ali vendo, porque eu não tinha participado, e vi muitas obras realmente espirituais, satânicas, pessoas sendo libertas, e coisas que até tem o propósito de fazer uns vídeos contando as experiências que eu vivi, juntamente com esse pastor nesse ministério ao qual eu era vice-presidente, e ele é o pastor presidente, fundador. Mas então eu fui levantado então depois ao presbitério, estava como presbítero, mas não consagrado, e fiquei trabalhando ali. E com o tempo havia muita dissensão entre ele e a esposa dele. Houve traições, houve falatório, houve um monte de coisa. E eu comecei a ver também no pastor que ele tinha interesse imperialista. Ele queria que a igreja crescesse, que a igreja fosse um império muito grande, e nós vivêssemos só da obra, termos salário, aquela coisa toda. Eu nunca tive essa visão, né? Porque o Senhor sempre me deu sustento, sempre trabalhei, e nessa época eu estava bem. O Senhor tinha me exaltado, tinha me dado trabalho, estava agora trabalhando como empreiteiro do Estado, tinha minhas equipes, então eu estava bem. E foi um percurso muito longo, mas eu cheguei a esse ponto, então eu já estava tranquilo. Essa parte, trabalhava bastante, mas era legítimo, era honroso. Então eu podia ajudar ele e ajudar o ministério. Mas ele começou a desviar o foco em querer fazer uma igreja enorme, em querer dar salário para mim e para ele, e já começou a querer viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para ganhar dinheiro, para enriquecer, para mandar dinheiro para cá. E é aquela ideia que eu nunca tive, a ideia imperialista. Mas eu estava ali. Mas daí começou a haver conflito entre a família, ele e a esposa, e tinha muitas coisas erradas começaram a acontecer, e o foco de ganhar alma já não era o mesmo. Tinha visão imperialista, e eu, como não entendia muito, comecei a ver coisas erradas e comecei a aprender com o Espírito Santo, coisas certas, coisas erradas. Chegou um ponto que eu tive que sair do ministério, mas quando eu saí o ministério desabou, porque a estrutura física
que estava ali, o poder aquisitivo que eu podia manter, era eu que mantinha ali, pela graça de Deus. Aí tive que, depois fui convidado e fui visitado por eles e pelo corpo de obreiros que nós tínhamos, e acabei voltando. Mas não prosperou. Ficamos alguns tempos, mas a esposa dele cada vez mais foi piorando, se rebelando, e ele queria ir para os Estados Unidos, e vinha falsas profecias que Deus ia enriquecer, que Deus ia dar e que Deus ia prosperar. Profecia de falso profeta vinha para ele, e o Espírito Santo mostrava outra coisa para mim, mostrava a simplicidade do Evangelho, que não era necessário, e também mostrou para mim que ele não deveria viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para lugar nenhum, que não era de Deus. Deus queria que simplesmente nós estivéssemos com a igrejinha e pregasse o Evangelho da salvação e fizesse a obra. Mas ele não, ele queria, porque a mulher também queria ter uma vida abençoada, e pregavam isso, mas não tinham isso. Então o que aconteceu? Que ele queria, e colocou na cabeça que ia para os Estados Unidos, e os falsos profetas profetizaram que ele ia, e o Senhor falou que não ia, e não foi. Daí ele pegou, teimou, e daí foi para a Europa, para Portugal, e daí o caminho dele seguiu. E o que aconteceu? Isso foi depois que fechou, foi antes de fechar o ministério. Ele programou tudo isso antes de fechar o ministério. Mas daí o que aconteceu? Eu sei que acabou havendo muitos enlaces, entreveiros, e ele e a mulher saíram, o ministério era deles, e saíram do ministério e abandonaram nós. Nós ficamos lá, acho que 1 mês, 2 meses. Aí eu falei que eu fiz uma reunião com os obreiros, falei, olha, o negócio é o seguinte, o ministério é dele, a casa é dele, ele está pedindo a casa para abrir uma loja para a mulher, queria fazer uma loja, não sei do que. Falei, vamos entregar a ele a documentação, entregamos nossos cargos e vamos procurar outro lugar para nós congregar. E assim nós fizemos, eu, o pastor Antônio e o diácono Argeu, que era o nosso contador. Então fizemos isso, entregamos a ele, porque ele tinha abandonado a igreja, nem ia para a igreja, nós tínhamos que ir lá, abria, fazia tudo, ele passava a vida a cara virada com a gente, né? Então ficou desagradável, triste. Ele apoiou a mulher dele tinha uns problemas graves de desvio de conduta como mulher. Então nós entregamos todos e saímos de lá. Ele fez o quê? Teimou e foi para Portugal trabalhar. Enquanto ele esteve lá, o que aconteceu? Nada deu certo. Essa mulher dele, que era a mulher do pastor, acabou abandonando, arrumou outro e trouxe para casa. E ele continuou lá. E daí o percurso discorreu, ele lá e eu para cá. E nós fomos então, eu e minha esposa e outro pastor, fomos congregar em outro ministério. Gostamos de lá e ficamos. O diácono Argeu foi para a Igreja Visão Missionária, ao qual passou, e tem uma história lá só de tristeza e de abandono também de pastores da Visão Missionária, ao qual tem uma história muito triste que convivemos e que vivemos lá. Na época eu fiquei um tempo lá também. Foi na época que eu saí, vim para outro ministério e ele ficou lá. Então eu sou um andante, irmão. Eu sou como diz, um moribundo espiritual, um doente espiritual que ficou em vários ministérios e as coisas parece que não andavam, andava tudo errado. E via tantos problemas que acontecia, misericórdia, tanta coisa errada. Então eu tive uma convivência em vários ministérios. E ele mas problema grave que não dava para ficar. Até tentava ajudar, tentava mudar, mas não conseguia. Então o que tem que fazer? Sai. Está corrompido? Sai. Você não consegue tirar a corrupção, porque o cabeça está corrompido. Então não tinha jeito. Então daí de lá eu saí da Visão Missionária e ficou lá o diácono Argeu, e fomos lá para a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, uma igreja americana, no estado americano. Então lá a gente eu fui recebido como presbítero e tal, e ficamos trabalhando ali como presbítero, ficamos alguns anos, mas também ali passamos por grandes afrontas. No começo era uma igreja espiritual, uma igreja que vivia o evangelho, tinha os bons costumes,
Mas de repente esse pastor Márcio Amorim, ele começou a desviar o foco também. Queria criar uma igreja, um grande império. E daí ele dizia que tínhamos que vestir a camisa do ministério, que aquele que não quisesse vestir a camisa podia pegar e ir embora. Dizia para nós que nós devíamos agregar, que fosse necessário tirar todos os irmãos da Assembleia para trazer para a igreja que nós estávamos, a igreja dele, no caso, que ele dirigia. E com isso ele também abriu mão dos bons costumes, né? Das vestes. Pode se vestir de qualquer jeito, pode andar de qualquer jeito, não tinha problema. O importante é que tivesse número e quantidade. E as coisas foram acontecendo, piorando. E eu vinha de uma hierarquia, qual era do outro pastor que estava lá no Portugal, então que me ensinou muitas coisas de querer ser muito santo, é assim, sabe? Então eu comi muita coisa também que não deveria ter comido, que a gente aprende com os homens e acaba assimilando aquilo pra gente e acaba virando dogma, e foi o que aconteceu comigo. Então tinha muitas coisas também que eram dogmas de homens, doutrinas de homens, que era colocado, por exemplo, mulher não pode raspar a axila, mulher não pode usar calça comprida, não pode ter televisão. Então eu vi que essa bagagem de lá, desde o tempo da Assembleia de Deus, lá do passado. Então esse irmão aqui, em 2000 agora estamos em 93, 2000 e pouquinho por aí. Então eu já estava vivendo isso aí. Daí quando eu fui ver, tinha os bons costumes, mas só que daí quando eu fui para outro já tinha abandonado o bom costume, tinha abandonado tudo. Eu já estava já na libertinagem, então esse ministério que eu estava agora. E a pregação já não era aquela buscar almas, mas era criar um império, quantidade de pessoas. Tanto que liberou tudo, né? Aí eu nunca concordei com a mentira. E daí tinha mentira. Eles faziam teatro dentro da igreja, e teatro é uma mentirinha. Teatro é um faz de conta. E no púlpito então ali eles faziam aquelas peças com os jovens namorando. Chegaram a pôr jovens com um cigarro na boca. Colocava, sabe, o figurino daquilo que a pessoa ia fazer o papel em cima do púlpito, onde era apresentada a palavra de Deus. Virou uma casa de espetáculo. E eu não concordava com aquilo. Eu não sentia nada. Eu tinha vergonha daquilo, porque tinha coisas que faziam lá no púlpito que não era coisa de Deus. Pôr cigarro na boca, fazia o papel de prostituta, o papel de maloqueira, palavra de baixo calão ali. Tipo, não diretamente, mas indiretamente. E aquilo, então eu comecei a falar, não, tá tudo errado isso aí. Para começar, que eu nunca concordei com teatro, com show dentro da igreja, principalmente no púlpito. Hoje é normal, faz até festa junina da igreja, né? Tá tudo virado. Então eu sentia mal, eu falava assim, então, o dia que tinha esses cultos, que era de ter teatro dentro da igreja, então eu nem ia. Eu gosto dos hinos, eu gosto da palavra, é isso que eu gosto. Gosto de chorar na presença do Senhor, gosto de clamar, de pedir perdão, de glorificar o nome dele, mas essas coisas não, nunca gostei. Então eu falei, isso para mim não serve para mim. Então quando era o dia desses cultos, eu sabia que era, então eu não ia. Hoje tem teatro, estava toda a programação lá, que fazia tudo antecipado, teatro, tal, então eu, irmão, não vou. Vou para mim lá ficar pecando, ficar murmurando, então não vou. Mas quando era culto, então, pregação, tudo eu ia. Normalmente, cumpria com as minhas funções. Quando era o culto de Santa Ceia, que era o meu dia, era uma vez por mês, cada obreiro fazia, né? Tinha lá as escalas, fazia ceia. Eu estava lá, cumpria com as minhas obrigações. Mas as coisas foram... A igreja em si, espiritualmente, afundou. Era um clube social. Como um clube social. E daí temos que arrecadar dinheiro, temos que arrecadar dízimo, e temos que granjear, e temos que ganhar pessoas, e temos que crescer. A ideia era essa, era inchar. Eu vi que perdeu o foco. E nisto,
também a minha vida espiritual, eu ia muito no monte. Tinha aquela visão, né, irmão? Lá Deus vai falar, lá Deus não sei o quê. Porque eu andava Maria com as outras nesse tempo. É que não que seja errado orar no monte, mas não pode beatificar o monte, que é melhor que dentro da igreja, que dentro da sua casa, qualquer lugar que seja. A palavra diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e ir lá orar em secreto, que Deus em secreto vai nos ouvir e vai nos recompensar, não importa o lugar que esteja orando. Jonas orou na barriga do peixe, né? E o Senhor ouviu. E tantos tipos de outras orações, não importa o lugar. Importa a sinceridade, a necessidade e reconhecer que o Senhor é nosso Deus. E então, no monte nós íamos e certo dia nós estávamos no monte e nós ia lá, claro que era gostoso. Quantas vezes nós vimos lá o chão forreado de fogo, até a gente ficava meio assim, meio idolatrado, nossa, Deus está conosco, que Deus e tal, Deus esteve aqui, mas era sempre sinal do Senhor. Eu acredito que era do Senhor, né? Trazíamos madeira, sabe? Pedaço de pau, vinha fosforescente, muito lindo. E, muitas das vezes acontecia isso, não era todas as vezes. Dizer assim, era raro, né? Quando manifestava esse fenômeno, né? Dos gravetos se acenderem. E muitas das vezes tem pessoas que iam só para ver o fogo, né? O fogo no chão. Ficava muito bonito quando o Senhor acendia, nós estávamos orando assim, tinha aquelas árvores, as raízes das árvores, assim, aquelas, né? Tipo, cabelo assim, ficava tudo fosforescente, coisa mais linda. Então, era gostoso, né? E a gente acabava aquele tempo, né? Até meio que idolatrava mesmo, por causa do ensino dos pastores, dos meus pastores. O monte, tem que ir no monte, porque o monte. Não é bem assim. Hoje eu entendo que não é bem assim. E é gostoso orar, mas desde que não se idolatre o monte e comece a dizer que lá Deus vai manifestar. Não é verdade. Deus manifesta em qualquer lugar. E lá um dia o Senhor, um obreiro novo que tinha chegado até a casa, estava congregando conosco há algum tempo. E lá Deus usava muito, às vezes, alguns irmãos. Eu, calejado de profecias, de falsos, 99% das profecias que eu tinha recebido eram mentirosas. Eu já sabia que era, mas então eu muitas vezes ficava: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido e amarrado. Mas nesse dia eu recebi uma profecia. Nós estávamos no monte de sábado e o Senhor usou aquele rapaz. Aquele rapaz era um evangelista e falavam muito males dele. Não sabíamos se era verdade ou não. Tinha muito conflito no casamento. E nesse dia ele me entregou uma revelação. Ele falou que Deus mandava falar para mim que Deus ia tirar tudo que eu tinha. Ia tirar meus bens, ia me moer, ia me levar até o inferno. E me entregou aquela profecia com autoridade, mas eu não aceitei. Fiquei para mim, guardei para mim. Cheguei em casa, contei para minha esposa que recebi a profecia, que Deus ia tirar tudo que nós tínhamos, ia tirar tudo, ia nos provar, e eu ia até o inferno. Eu falei: isso não é de Deus, primeiro porque eu sou um dizimista fiel, eu ajudo os irmãos, tudo que o Senhor manda fazer eu faço. O Senhor fala vai, eu vou, faço, eu faço. Ajudava aqueles irmãos necessitados quando eu podia. Eu ia lá com a cesta básica, com a água, a luz, o pastor, os irmãos, quem fosse, eu estava ali pronto a servir, não por barganha, mas porque eu gostava e amava de fazer aquilo para meus irmãos, quer pastor, quer obreiro, quer membro simples da igreja. Eu gostava, eu amava de fazer. Melhor ter para dar, melhor dar do que receber, e é verdade. Então eu tinha para dar, o Senhor me abençoava. Eu falei: jamais Deus vai me colocar numa situação dessa, ou tirar meus bens. Vai me tirar tudo porque eu sou fiel. E eu não recebi. Eu falei: essa profecia é do diabo, não é do Senhor. Eu acho que eu estava na carne, irmãos, porque eu não quis receber. E eu tinha santidade, eu era santarrão, eu era, né, também acima da média. Eu acho que eu me achava
na minha ignorância, porque eu não tinha conhecimento pleno do Senhor. Achava que tinha, mas não tinha. E eu falei, não é de Deus. Mas Deus é o nosso Pai, o teu Deus, o meu Deus, Ele é maravilhoso. Diz que Ele não deixa nada em secreto e oculta aos seus profetas. E é verdade. Então o Senhor veio em sonhos para mim. O Senhor veio em sonhos e mostrou para mim tudo o que ia acontecer. Só que quando eu recebi a profecia, foi a profecia falada. Agora o Senhor veio em sonho para mim e mostrou tudo para mim. Que eu ia passar. Eu estava lá no inferno, no seio da terra, onde tinha como se fosse um bar, como se fosse uma boate, só que escuro. Demônios, prostitutas, bêbados estavam ali. E eu estava lá junto. No sonho, irmãos. Estava lá e eu estava bebendo, no meio daquela mulherada, no meio daqueles bêbados, escuro, dentro da terra. Era um inferno. Inferno porque era tenebroso. Não estava queimando, não. Aliás, estava na carne. Estava maravilhosamente, digamos, bem, entre aspas. De repente chegou o capa preta, Satanás, o diabo. E ele chegou se representando naquele sonho, irmão. É sonho, tá? Com a foice, sabe aquela foice da morte? E chegou para mim e disse algo. Eu respondi, não me lembro agora, faz muito tempo o sonho. Mas o diabo falou, ó, é o seguinte, cara, eu só não tiro a tua cabeça aqui agora porque o homem lá de cima não deixa. Ele disse isso para mim, Satanás, aquele anjo, o diabo, não sei, um demônio. Falou que eu ia tirar minha cabeça porque o homem lá de cima não deixava. E de repente então passou aquela conversa, abriu-se a terra. Eu vi que abriu e eu falei, vou sair. Eu saí, houve a claridade, né? Saí do seio da terra. E quando eu olho assim, eu só olhei que não estava na claridade, não podia ir para cá nem para lá. E tinha uma subida um aclive muito forte. E quando eu olhei aquele aclive, só tinha pedras. E eu estava descalço nesse sonho. As pedras eram umas pedras agudas. Ela parecia quase que gilete, elas cortavam. E no meio daquelas pedras tinha muitos espinhos. Espinhos. E eu tinha que ir por ali. E eu falei, para cá eu não vou voltar, eu tenho que subir. E eu falei, eu vou subir, mesmo que descalço, eu tinha que subir. E dentro do meu coração eu dizia que eu tinha que subir. Então eu comecei a andar. E eu comecei a pisar naqueles espinhos. Aquilo começou a me machucar, a penetrar, a cravar em meu solo. Eu estava descalço. Pisava naquelas pedras, escorregava e cortava. E doía muito, era muito doído. Mas eu falei, eu tenho que subir. E eu fui subindo, porque eu tinha saído do inferno. O diabo tinha falado que um espírito que só não tinha tirado minha cabeça ali dentro porque o Senhor não tinha permitido. O Senhor não permitiu, o homem lá em cima não permitiu. Então eu falei, não, tem que subir. A minha vitória estava lá em cima. E eu fui. E quando eu estava quase no meio, tinha um irmão lá em cima, que era um obreiro conhecido, no sonho. Gritou, ei, não vai desistir, né? E ele pegava as pedras, tipo os tijolos daqueles grandão, maciço. Só que eram tijolos de ouro. E ele estava limpando as pedras. Ele falou, se você desistir, você não vai receber. E eu falei, sim, não, eu não vou desistir. Eu tenho que chegar até aí. Eu tenho que vencer essa situação. E entendi a interpretação, que era salvação. Era ouro celeste, a coroa eterna, né? A eternidade. E eu disse que então consegui vencer aquela fase e cheguei até lá e não desisti. Bem, esse foi o sonho que eu sonhei e a revelação que recebi. Mas eu, então na revelação não tinha aceitado. Mas agora, quando vi o sonho e Deus falou comigo e mostrou, eu acordei suado e chorando. Meu Deus, de tudo aquilo que estava passando.
Foi uma coisa, um sonho quase que tipo real. Eu acordei chorando e todo suado. Eu acordei minha esposa e contei para ela. Falei, aconteceu isso. Mas não era para aquele momento, aquele sonho, nem aquela revelação recebida no monte. Então, foram passando os seus tempos. Eu estava ali naquela igreja. Eu tinha meu bom salário, ganhava muito bem. Digamos, hoje estivesse ganhando lá meus 10, 15 mil por mês. Cheguei a ter 3 equipes na Sanepar como empreiteiro. Construí uma panificadora. Coloquei minha esposa para cuidar. Mas de repente as coisas começam a desmoronar. Problema no trabalho da Sanepar, perseguições, começa a queda. Então perdi uma equipe, perdi 2 equipes, tive que vender os carros. Então as coisas começam a apertar. E de repente a panificadora começou a dar pane. Entrou a queda do real. Não sei se você se lembra quando o real deu aquela maior decadência que chegou a 4-1, desvalorizou tremendamente. Uma saca de trigo aqui no Brasil custava 16, agora estava vindo da Argentina porque quebrou tudo e vinha em preço de dólar. Então uma saca chegou a custar R$70, de 16 para R$70. Então não tinha como vender mais aquele preço. Triplicou e não tinha, e daí já não começou a vender mais nada. Aí já tive que vender a panificadora a preço de custo, quase nada naquela época. Eu dei praticamente todos os utensílios e acabei fechando a panificadora. Gastei um dinheiro enorme. Levei 2 anos para fechar a empresa. E nesse percurso a decadência foi, e o ministério foi piorando a cada dia mais. E ali eu fui percebendo que as coisas foram acontecendo. Perdi as partes de empreiteira, perdi as duas Kombi, 2 setor, perdi a panificadora. E agora está vindo um problema financeiro dentro do lar. Agora minhas filhas já estão adolescentes, quase que mocinha, com rebeldia e desobediência e conflito. Eu corrigia, minha esposa descorrigia. Eu queria corrigir minhas filhas, minha esposa não aceitava. E as coisas foram agravando a cada dia mais. De repente houve um problema na Sanepar, a última equipe que eu tinha. Então já teve que dispensar. Satanás era uma cilada. Tive que sair com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Perdi a equipe, perdi o trabalho, perdi tudo. Então saí de lá e agora vou trabalhar agora na empresa. Procurar uma empresa normal, uma empresa, né? E acabei achando uma porta e fui trabalhar como encanador, como eletricista, manutenção. Então vou trabalhar. Agora não tem panificadora, não tem as equipes mais. E agora trabalhando de empregado, as coisas se apertaram. Então já não dava dízimo mais, porque não estava tendo nem condições de manter a família, aquele salário que eu estava ganhando. Isso quando eu estava trabalhando, porque tem momentos que eu fiquei desempregado. Então a igreja também só avisava dinheiro, tipo, não estava nem aí com o que estava acontecendo. Meu casamento ali estava abalado. A estrutura estava abalada e eu ali como presbítero dirigia culto, mantinha meus trabalhos dentro da igreja, mas com um monte de problema, com filhas rebelde, com esposa
também na rebeldia, porque ficava ao lado das filhas quando eu queria corrigir. Problema financeiro. E as coisas foram acontecendo. E de repente, quando eu me vejo naquela situação difícil, de repente eu fiquei desempregado também. Aí não tinha mais nem condições de manter a família. Minha esposa trabalhando diarista, ela que mantinha a casa. Aí a situação se agravou mais. Aí as dívidas estavam altas, problema com as filhas, problema com a esposa, casamento abalado, porque eu via que minha esposa ficava do lado das filhas e não do meu lado. Eu falava, meu casamento acabou. E eu falava assim, uma hora eu vou deixar vocês, eu vou embora porque eu não aguento mais. E foram acontecendo. Não dava dízimo mais porque eu não tinha condições. Estava passando até necessidade e eles não nos ajudavam. E as coisas foram apertando. Nesse tempo, as coisas se agravaram mais. E um dia eu cheguei em casa, naquela decadência, houve uma discussão com a minha esposa, eu e ela, devido à parte financeira, que faltou dinheiro. E nós tínhamos uma menina mais nova, a criança, que não tinha nem leite para dar para ela. E nós entramos em conflito e acabamos discutindo fortemente. E eu peguei e saí. Já não tinha meus carros mais, eu saí a pé. E passei num lugar e vi que tinha um boteco aberto. Eu, obreiro, fazia parte da igreja. E era um amigo meu. E entrei lá, comecei a conversar, desabafar com ele, mas não tinha ninguém. E ali desabafando, tal, coisa e tal. E eu já vinha de uma vida no passado de alcoolismo. Então, o diabo metendo toda fé. Quer saber de uma coisa? Dá uma vodka aí. Primeiro gole. Já fiquei bêbado. Há muito tempo que eu não tomava. Tinha, sido liberto. A carne estava desacostumada, o organismo. Sei que eu tomei uma, já fiquei bêbado, daí o resto eu não vi. Deve ter tomado muito mais depois, que eu não lembro mais. Só sei que eu cheguei na minha casa, não sei de que jeito. E no portão da minha casa, 2 rapazes, não sei o que aconteceu, me espancaram, quase me mataram no portão da minha casa. Fiquei todo inchado, todo arrebentado. E daí, no outro dia, tinha um obreiro trabalhando para mim. Até estava pagando o serviço que eu tinha vendido no carro, porque eu não podia ter o carro, mas então eu tinha vendido. E falei para ele fazer o serviço na parte de sobrado, que eu estava fazendo na parte de cima. E ele então veio trabalhar e eu vim, me apresentei com ele. Ele olhou, nossa, o que aconteceu, irmão? Eu falei, aconteceu isso, aquilo, tal. Discuti com a minha esposa, saí, acabei bebendo. E eu cheguei aqui, quase me mataram na porta de casa, eu não sei o que aconteceu. Só que a consciência do ser humano, naquele momento, da parte da minha pessoa, eu já sabia tudo. Eu era obreiro, eu seria disciplinado, não ia poder pregar mais, eu ia para o banco, seria a minha vida no sentido espiritual, eclesiástico, interrompido. Isso eu tinha certeza que seria feito e eu tinha consciência que era justo ser assim. Em nenhum momento eu achei, não, tem que continuar pregando, tem que continuar, não. Pelo contrário, eu não tinha força nem para isso mais mesmo. Estava sofrendo muito. Então esse irmão pegou e falou, não, você tem que... Vamos fazer uma reunião e nós vamos levar o irmão para o conselho. Eu falei, irmão, nem precisa, eu sei da minha consciência. Para começar, eu não estou tendo força nem para ir para a igreja, mas ter ido se arrastando. Agora, com esse acontecido, e daí novamente, naqueles dias que eu estava trabalhando, o Espírito Santo falou ao meu coração, eles vão te crucificar, eles não vão te ajudar. Mas isso vinha da parte do Senhor. Daí que eu lembrei que eu estava na aprovação. Meu Deus, estava na aprovação. Estava acontecendo tudo aquilo que foi profetizado e no sonho.
as coisas estavam acontecendo, mas até aí, então não estava acontecendo só a metade do que havia de acontecer ainda até aí. E o irmão começou a insistir, levou até o pastor, aconteceu o fato. E eu não estava indo mais para a igreja, porque eu não ia, morrendo de vergonha de tudo que tinha acontecido, tudo inchado, tudo arrebentado. Tinha brigado com a mulher, tinha discutido com a mulher, tinha lá bebido, tinha apanhado na porta de casa, estava com a cara tudo inchado. Estava inchado, tudo arrebentado, roxo. Então eu não sabia onde pôr a cara de tudo aquilo que as pessoas estavam vendo sobre mim. E meu casamento abalado, destruído, filhos rebeldes, aquela coisa tudo acontecendo. Então o Senhor me revelou e falou: olha, eles vão te crucificar. Então ele queria fazer reunião, queria que eu fosse para a igreja. Eu falei: irmão, não vou, não quero, eu sei, me põe na posição, eu não tenho força de ir para a igreja mais. Ele insistiu. Então eu falei: então faz o seguinte, já que, só que eu não falei para ele, já que eu me crucificar, eu falei: vamos fazer reunião na minha casa. Lá eu não vou na igreja, porque eu não quero ser desabonado, estou passando um monte de problema e a igreja sabia que eu estava passando necessidade financeira, a igreja sabia que meu casamento estava abalado, minhas filhas, e eles não me ajudavam. Mas eu sabia, também entendia que estava sendo da mão do Senhor, então eu tinha que aceitar, não tinha como fugir. Mas eu falei: não, vou fazer em casa. Faz na minha casa, tudo bem, combinaram, marcaram o dia, mas eu sabia o que ia acontecer. Juntaram-se 8, 10 obreiros, se colocaram para fazer o julgamento sobre minha pessoa, sobre meus pecados, sobre meus erros. E cada um daqueles obreiros se expuseram de maneira covarde. Eles estavam ali para resolver aquele problema do meu pecado, que eu bebi e que eu fui espancado. Isso aí era o juízo que eles iam fazer. Mas não vieram para avalizar meu casamento, que estava destruído, estava sendo destruído o inimigo, estava trabalhando, Deus permitiu, as minhas filhas e a minha vida financeira. Eles não vieram para ajudar. E eles vieram para colocar uma pedra maior, que nem eles poderiam carregar, e nem eu, mas eles vieram para colocar uma pedra maior. E então eles, cada um naquele momento que tiveram essa oportunidade, que faremos com o irmão João? Ele foi de um por um falando. Um falava assim: irmão, veja bem, eu não sei, o pastor vê para fazer aí. E foi de um por um, daqueles 8 a 10 obreiros, não me lembro bem exato a quantidade, cada um fugiu. Ninguém se lembrou: não, o irmão está com um problema, vamos ajudar o irmão. O irmão está com um problema com a família, vamos ajudar o irmão. O irmão está com um problema financeiro, qual ajuda? Não, em nenhum momento nenhum deles falaram isso. O irmão precisa de ajuda. O que está acontecendo, irmão? Eles não vieram fazer isso, mas o Senhor tinha mostrado que eles iam vir me crucificar. Eu estava debaixo de provação da mão poderosa do Senhor. Então eu só fui escutando. Até tinha um pastor Antônio de Lima Rocha, e o Argel da Rocha, eu tinha ele como pai, e esse irmão que consagraram antes no outro ministério, que foi lá e sofreu na visão missionária, que eu também ajudei bastante, e eu esperava deles que eles iam dar uma palavra, digamos assim, confortante. Não, vamos ajudar o irmão, vamos fazer isso, fazer aquilo. Irmão, estamos aqui para ajudar o irmão sabe que o irmão não pode pregar, o irmão não vai fazer mais nada na igreja. Isso é natural, porque eu sei da minha consciência, e eu sou um homem de caráter, eu sabia tudo isso aí, não precisava nem falar. Só podia se fazer lavrar e colocar na ata, na reunião, que tudo certo. Só que eles também não tiveram nenhuma posição de lembrar sequer daquilo que eu fui para o ministério, um homem honesto, íntegro, e que sempre procurei ajudar com meus dízimos, minha oferta, com meu trabalho voluntário à igreja, em todos os sentidos, financeiro e espiritual. Eles nunca, nem nenhum momento se consideraram falar: não, irmão, o irmão foi até aqui, até ontem, até semana passada, o irmão foi bênção para conosco, com os irmãos, e agora nós vamos ajudar o irmão, o que o irmão precisa. Não. Se acovardaram também esses que eu tinha, o irmão Antônio de Lima Rocha como pai, e esse que era como meu irmão meu de carne. Falaram a mesma coisa. E aí, pastor Antônio, o que o senhor acha? O que o pastor decidir está bem decidido. Todos, sem exceção. Em nenhum momento estenderam a mão: vamos ajudar o irmão, tal, vamos orar com o irmão, conte conosco, nós vamos orar com o irmão, não precisa. Não. Estava debaixo de juízo mesmo. Então o pastor Márcio Amorim, que era o pastor da igreja, estufou o peito, igual aquele pombo lá, né? Ele disse: a minha decisão então é o seguinte. Os irmãos falaram: me tomar decisão, vou tomar decisão, vou falar bem claro aqui.
O irmão pecou, o irmão errou, o irmão caiu, então o irmão tem que ter disciplina. Tá aí, tudo beleza. Tem um porém. Eu vou estabelecer por irmão o seguinte: nós temos campanha na igreja todos os dias. Então vou estabelecer por irmão. O irmão vai estar em prova, o irmão tem que ir no culto todos os dias de manhã. Todos os cultos, não faltar nenhum. Vai estar a prova, o irmão vai ver se vai aguentar ou não. Ou se o irmão faltar um culto sequer, o irmão está excluído do ministério. O irmão não faz parte mais do nosso corpo da igreja. Eu falei, Falei, irmão, estou com casamento destruído, minhas filhas estão rebeldes, estou passando necessidade financeira, pequei, errei, bebi, aconteceu todos esses fatos desagradáveis que eu não queria que acontecesse por obra satânica que eu pequei. Eu já estava me arrastando para a igreja, porque não tinha forças por causa do meu casamento que estava abalado, das minhas filhas e todos os problemas financeiros que passei, todas as perdas que tive. Falei, outrora quando eu tinha dinheiro, todo mundo estava na minha casa comendo do bom do melhor. Eu fazia banquetes dentro da minha casa para os irmãos. Agora, como alguns tempos estavam em luta, então não tinha acabado tudo. Não ficava trazendo irmão mais, eu não tinha o que dar. Falei, mas agora então que eu estou nessa situação, o irmão coloca essa pedra para mim, eu não tenho, irmão, não tenho força de ir nem para a igreja no culto normal. O irmão quer que vá todos os cultos de manhã e ir lá fazer sacrifício de estar lá, sendo que eu quero sumir, eu quero resolver meus problemas com a minha esposa, com as minhas filhas, estou passando necessidade financeira. Mas ele falou, não, essa é a decisão. Eu falei, então, irmão, pode considerar eu excluído dos irmãos, porque eu necessito de ajuda, eu necessito que vocês acompanhem a minha família, acompanhem a mim, me ajudem em oração, venham me visitar. Eu estou quase separando da minha esposa, minhas filhas só estão aprontando no colégio, eu estou passando necessidade financeira, estou devendo um monte. A minha panificadora faliu, perdi perdi as minhas equipes de Sanepar. Falei, irmãos, eu estou em profundo, como se diz, meu psicológico está abalado. Eu estou em depressão, irmãos. Eu falei, então o irmão pode excluir, porque eu não vou conseguir cumprir com isso que o irmão está falando. Eu ir todos os cultos de manhã só para fazer a vontade do irmão. Em todos os cultos está lá, tem que estar fazendo, tem que ver eu lá como um presidiário. Então, naquele momento eu necessitava de ajuda, de oração, do irmão que me acolhesse, dizendo, irmão, pecou, mas o irmão reconhece que pecou e que errou, nós vamos ajudar o irmão. Eu reconheci, falei, eu reconheço tudo que cometi de erro e que fui amassado, que fui pisado por Satanás, porque não fui mais forte, fui fraco e pequei em beber, pequei e eu não sei o que aconteceu do espancamento que deram sobre a minha vida, que quase me mataram, a discussão que tive com a minha esposa. Sei que tudo errei, reconheço e peço perdão aos irmãos, mas eu não vou conseguir fazer isso, que eu estou desanimado, estou desmotivado, dívidas, então só peço separar com a minha esposa. Então isso aconteceu, e então eu fui excluído da igreja. E passados os seus tempos, muitos tempos depois, encontrava aqueles jovens da igreja, eles estavam de dedo e ficavam tirando sarro. Ó, irmão, que não foi excluído, lá ele pecou, que não é um filho do diabo. Essa é a igreja moderna de agora que nós estamos vendo em muitos dos lugares. Não tem esse amor verdadeiro, não se volta ao primeiro amor. E eu tive que passar por tudo isso, porque talvez no passado eu fui assim, eu era muito santarrão. Eu não aceitava a televisão, porque meu antigo pastor tinha ensinado que não podia televisão, que era pecado. Até mesmo um quadro, de repente um quadro que tinha na casa, tinha qualquer coisa, não podia ter, porque era pecado. E um monte de heresias que depois fui entendendo, vou falar para vocês, tomaria muito tempo. Então, ali fui destituído, excluído da igreja. Essa é a terceira parte, mas ainda não perdi tudo. Vou fazer a quarta parte.
que daí eu excluído da igreja, abandonado pelos irmãos, destituído, julgado, subjugado como filho do diabo, e não sendo, mas sendo um pecador arrependido como fui. Eu entendi que estava sendo provado pelo Senhor, a compreensão agora do sonho e da profecia se cumprindo, mas ainda estamos no meio pro fim. Eu vou fazer a quarta parte dessa história, né, da trajetória de um cristão e de um obreiro, começo, meio e fim. Quero fazer a quarta parte e o final dessa história. É claro que tudo que eu estou falando aqui é resumido, não dá para fazer isso, faria uma série de muitas horas para contar item por item, datas, tempos, nomes de pessoas, tomaria muito tempo. Então eu estou resumindo para você entender a trajetória de um cristão, começo, meio e fim. É sofrimento. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está na pátria vindoura. Aqui nós vamos passar por tudo isso. Ficamos doentes, temos dores, temos desabono, decepções. Mas diz lá em Tiago 1, verso 12: mas bem-aventurado o varão que suporta a aprovação, porque depois de ter passado, receberá a coroa da vida. Assistam a quarta parte a seguir, o final, que é mais triste no meio, mas no final isso traz um refrigério à minha alma, à minha família, a meus filhos, e agora estou caminhando para o fim, fazendo vídeos, trazendo uma palavra para você, no nome de Jesus. Não ditando teologia da prosperidade, não precisa teologia da prosperidade, você precisa ter Jesus que você tenha prosperidade. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar aquilo que Ele acha que deve te dar, porque às vezes Ele quer coisas que vai te desviar do Senhor, então não vai te dar muitas coisas que você está pedindo. Às vezes vai te dar um carro que vai te matar, então não vai te dar o carro. Às vezes se pede um carro Ele vai te dar, mas o carro não vai te matar, porque Ele vai te dar porque Ele sabe que você não vai ser apegado a Ele, e Ele não vai tirar a sua vida. O Senhor sabe de tudo. Então todas as coisas que vier para você, receba do Senhor. E você tendo o que comer, o que vestir, esteja contente se você tem Jesus. Se você tem Jesus, as coisas são, digamos assim, supérfluas, porque a tua alegria é o Senhor. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Amém, amados? Fica na paz do Senhor e assista a quarta parte, que é o meio e o fim, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor vos abençoe, e que possa trazer para você um refrigério, para você entender que cristão, que os filhos do Senhor sofrem, eles se levantam e caem, mas o Senhor os levanta. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nosso Deus, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que se você tem passado tais coisas, ou está passando, saiba que se você for sincero e verdadeiro, o Senhor vai te levantar, como me levantou. Nas minhas orações Ele me levantou, me provou, como disse que me provar. Talvez você fale, mas Deus não faz isso. Deus faz. Diz a palavra que o Senhor disse que eu provarei a terça parte. Eu provarei como se prova o ouro e a prata, diz o Senhor. E como disse também, eu sempre lembro e falo nas minhas falas sobre aquela parte que o apóstolo Pedro diz: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós como coisa estranha vos acontecesse. Não estranhei a prova do Senhor. A única coisa que eu digo para você: saiba se você está na prova do Senhor, se é obediência ou se é desobediência, ou se está sendo provado como o justo Jó, que era íntegro e reto, ou talvez até mesmo como Jona, que foi provado para que se arrependesse do seu pecado e voltasse para a verdade e obedecer aquilo que Deus tinha designado a ele fazer, que era pregar o Evangelho, que era pregar para Nínive, e com isso aperfeiçoou ele. Elias também foi provado,
foi levado a Serepta, foi levado ao Cadinha, ao forno, foi ter uma escola com Deus, e o Senhor deu vitória para ele. Assim é o cristão, que não deve estranhar diante de prova, só tem que saber qual prova está: na de Jonas, na de Davi ou na de Jó. Saiba discernir, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Assista aí a quarta parte, o meio e o fim da trajetória de um cristão. Pastor João, paz e graça e a paz do Senhor a todos. Amém? Em nome de Jesus.